servir ao Senhor, não importa aquilo que fica de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Romanos, Paulo escreveu essa carta à igreja cristã que estava em Roma. A partir do versículo de número 11, no capítulo 13. Glória a Deus. Glórias a Deus. Capítulo 13, versículo 11, diz-nos assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Um texto bastante forte, você pode sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é comemorado o dia da Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que começou a afrontar o desvio da igreja de sua doutrina e ensinos primários da Bíblia. A igreja tem uma marca muito sentada com uma suposta conversão do imperador Constantino, que ele tornou-se cristão. Consequentemente, o cristianismo tornou-se a religião do império. E agora todo este povo pagão se viram em situação difícil e vieram congregarem nas igrejas cristãs. E trouxeram consigo os seus deuses, suas crenças. E a igreja abraçou essa gente da forma como estava e começou também a formular certos dogmas para abrigar esse povo que estava vindo. Deixaram a Bíblia de lado, os princípios elementares da palavra de Deus, e começaram a praticarem todo tipo de dogmas e costumes, uma crença misturada entre
cristianismo e paganismo. E começou durante esses períodos todos, que a igreja começa a tomar essa outra mão, começou a levantar uma aqui, outro ali, já começando com Jerônimo Savonarola, na Itália, pregando contra a atitude de riqueza do clero, que estava dominando os mais pobres. Depois nós temos o John Hus, e nós temos então, no seu apogeu da reforma, Martinho Lutero, na Alemanha, e João Calvino, que também estava levantando a bandeira da reforma. E Lutero, ele simplesmente fixou na porta da catedral 95 teses aonde ele ia debater. E como não foi aceito, ao contrário, ele foi excomungado, nasceu o movimento conhecido como Reforma Protestante. E este ano está comemorando 500 anos de existência. A reforma protestante nada mais é do que voltar ao princípio bíblico: salvação pela fé, justificação pela fé. Uma das coisas que a Igreja Católica, Apostólica e Romana fazia era a venda das indulgências, que quando alguém dava um aporte à igreja, ele recebia um título que lhe garantia o seu acesso aos céus. Então, ao receber aquele título, ele era portador de um lugar já nos céus. E a salvação não é por obras. A salvação é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não dos homens, para que eles, não venham se gloriar. Só que nós estamos correndo o mesmo risco hoje de entrarmos pelo mesmo caminho que a igreja, nos seus anos 300 depois de Cristo, 400, 500, 600, e veio paulatinamente se afastando da palavra. Nós estamos correndo os mesmos riscos nos dias de hoje. Porque se você é um bom observador, há de entender que tem pouca palavra de Deus nos púlpitos de nossas igrejas. Você vai em qualquer igreja, estamos cantando 20 cânticos e tendo 15 minutos de uma pregação. E quando é esta pregação, ela não é nem centralizada na palavra e nem é cristocêntrica. É qualquer jargão aí que a pegaram e jogam em cima e maravilha. Então, irmãos, se faz necessário que as vozes vigilantes pela palavra continue manifestando todo o seu poder e o seu teor. Não é pregar ou ensinar para garantir a próxima agenda. É pregar e ensinar a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade de nós, obreiros, igreja do Senhor Jesus Cristo, da Assembleia de Deus e daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão e a cumprir a nossa tarefa, com muito carinho e amor. Não vamos nos preocupar se A ou B, ou C ou D procurem outros caminhos.
nós permanecemos palmilhando os caminhos batidos da palavra de Deus, porque ela é a segurança para a nossa vida de fé e para a nossa eternidade. Hoje nós vamos falar sobre o crente e os tempos perigosos. Meus queridos irmãos, Paulo, por 2 ocasiões, ao escrever a Timóteo, ele fala dos dias de hoje. Ele disse: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Parece que todos aqueles que tiveram a inspiração escriturística da Bíblia, eles apontaram para dias semelhantes aos nossos. Tanto Judas como Pedro, Paulo, Tiago, falam de momentos da história da humanidade em que as situações estariam terrivelmente complicadas para se viver o Evangelho, para transmitir o Evangelho e para se crer no Evangelho. Eles estavam falando desses dias. Tempos difíceis, tempos de trevas, tempos que parece que a mentira é verdade e a verdade se tornou mentira. Tempos que você olha para um lado e o outro e fica na expectativa de ver uma luz brilhar, de ver algo mudar, algo acontecer. Se está ruim hoje, vai estar pior amanhã. E o mês que vem, pior ainda. Porque daqui para frente, nada vai mudar, meu querido. Daqui para frente, as coisas tendem a piorar muito, muito e muito. Aqueles que realmente pertencem a Deus, brilharão como as estrelas. Aqueles que não pertencem a Deus, se obscurecerão nas trevas densas do engano, paganismo, mentira e todo tipo de ideologias que se aparecem. Pois bem, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, essa carta nasce do desejo do coração dele de ir à Espanha. Ele tinha um projeto de ir à Espanha pregar o Evangelho e passaria por Roma para poder ali transmitir aos irmãos e ter entre eles algum fruto e também serem encaminhados pelos irmãos até o país da Espanha. Então, como ele tinha esse desejo de ir à Espanha, ele então escreve esta carta, já preparando o ambiente. E esta carta, a carta aos Romanos, junto com Gálatas, ela nada mais é do que o esboço da doutrina do Evangelho do Novo Testamento. Aqui a gente entende muitas coisas preciosas daquilo que Deus revelou ao apóstolo para transmitir à sua igreja. Romanos, por exemplo, ela é o compêndio de teologia paulina. Todas as pessoas que leem o Novo Testamento sabem que se nós tivéssemos uma narração de um dos evangelhos e a carta aos Romanos, nós estaríamos bem amparados doutrinariamente para a salvação e para a vida no porvir. Então Paulo, ele escreve essa carta. Muitos querem arrancar o capítulo 1 de Romanos, né? Porque o capítulo 1 de Romanos é uma verdade cristalina contra os dias em que nós estamos vivendo, principalmente nos seus últimos versículos, quando fala desta libertinagem que se instala hoje em todos os âmbitos das nações. Ele é contra terminantemente. Depois ele também condena os judeus que pensavam ter a salvação através da prática da observação da lei. Ele faz uma tese e antiteses entre obras da lei e a lei em si, e depois ele fala sobre a vida da fé, da justificação pela fé, e ele usa a figura de Abraão,
dizendo: e creu Abraão e foi contado por justiça. Ele também mostra a cada um de nós o desesperante que é a vida do estado pecaminoso. Ele disse: o pecado me matou, o pecado acabou comigo, mas graças a Deus, quando ele encerra o capítulo 7 e abre o capítulo 8, ele abre o capítulo 8 falando da vida do Espírito. E ele disse que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam dominados pelos desejos da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Ele vai para o capítulo 9 falar do amor que ele tem, da esperança que ele tem para a salvação da sua nação. 9, 10 e 11 é o coração de Paulo falando o quanto ele desejaria que a sua nação se convertesse e viesse ao conhecimento de Cristo. Aí ele chega no capítulo 12 e começa a falar sobre os dons espirituais. Capítulo 12 e 13 é o compêndio da nossa responsabilidade no diário viver com o relacionado às autoridades. E já no final do capítulo 13, aonde nós fizemos leitura, ele fala sobre a responsabilidade minha e tua de despertarmos e compreendermos que estamos vivendo tempos perigosos. O tempo em que estamos vivendo é um tempo bastante perigoso. Perigoso para a nossa fé. Perigoso para o nosso viver e relacionar com Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós devemos conhecer esse tempo. Ter um conhecimento. Ele não está falando aqui do tempo do Cromos. Ele está falando aqui do tempo, do sentido, da vivência, da época. Jesus condenou os fariseus, porque os fariseus sabiam distinguir o tempo, se ia chover ou se ia fazer sol, mas não conseguiam discernir o tempo da estadia dele. Ele disse: vocês sabem, quando veio os céus com avermelhão, disse: haverá bom tempo. Se o ver meio nublado, disse: vai haver chuva. Hipócritas, sabeis discernir o estado desse tempo e não conheceis o tempo de hoje? O que Jesus estava dizendo? Que eles conheciam o tempo climático, as estações, mas não conhecia o tempo determinado por Deus, o tempo da história em si, o tempo em que a humanidade começa a viver uma expectativa. De que tempo Paulo está falando? Paulo está falando desse tipo de tempo. Não está falando do dia, da hora, do mês, da estação. Ele está falando de uma época com acontecimentos na vida espiritual, com reflexo tremendo na vida social, que causaria assustação em entendimento das pessoas. Elas ficariam preocupadas. Que tempo é este que estamos vivendo? Que momento é esse da história? Então, eu e você, como crentes, devemos conhecer esse tempo. Porque se nós conhecemos esse tempo e sabermos que os dias são maus, nós estaremos precavidos para esse tempo. Então, meu querido irmão, este é um tempo crucial. Esse é um tempo de confusão. Esse é um tempo em que as trevas vomitam todo o seu desejo em todas as direções. Este é um tempo em que Satanás está operando de uma forma ampla e poderosa, porque os homens abriram mais ainda o espaço para ele. Este é um tempo em que mentes brilhantes, mas corações de trevas estarão pronunciando ideias, pensamentos, filosofias, ideologias para a confusão desta época. Este é um tempo em que o homem toma uma posição animalesca na prática de toda a perversão, de todo tipo de loucura que você possa imaginar.
Este é um tempo em que as pessoas têm aparência de piedade, mas nega a sua eficácia através de uma vida promíscua. Este é um tempo de pecados e mais pecado. É um tempo em que os homens vivem a pensar como pecar e praticar um pecado novo amanhã. Este é um tempo assim. É um tempo em que os demônios estão aí, acionando em todas as direções. E eu quero dizer para você, neste tempo, eu e você estamos inseridos. Neste tempo agora, eu e você estamos inseridos. Neste tempo, eu e você estamos aqui para tentar defender o posicionamento da luz frente às trevas. Eu e você estamos. E Paulo disse, é tempo de despertar. Porque uma das modalidades deste tempo é levar-nos ao adormecimento, ao comodismo. No capítulo 12 ele já abre dizendo, não vos conformeis. Porque a tendência desse tempo agora é a gente conformar. É achar que está tudo bom. É achar que as coisas são assim mesmo. É achar que nós podemos embalar também no mesmo ritmo. E Paulo está dizendo, é tempo de despertar. Não é tempo de dormir. Não é tempo de estar preocupado com outra coisa a não ser defender a luz e a luz de Cristo. É tempo disso. A maioria dos cristãos não vigiam. Eles não se apercebem desse tempo. Irmão, a situação está muito difícil. Um pastor disse para mim, Aparecido, você acredita que uma irmã me mandou um zap me perguntando que tipo de disfarce para o Halloween que eu deveria comprar para dar de presente para o filho dela? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Os crentes não estão vigiando. Por que eles não estão vigiando? Porque eles estão dormindo. São crentes apáticos. Uma fé departamentada. Uma fé sem vida. Declara uma coisa com a boca e pratica outra com o viver. E dizem, somos crentes. Estamos vivendo o Evangelho. Nunca em toda a história da humanidade o Evangelho foi tão popular. Mas nunca ele foi tão desacreditado também. Nunca em toda a história ele foi tão abraçado. Mas nunca em toda a história ele foi tão detratado. Nunca em toda a história ele foi recebido com aplauso. Irmãos, as nossas cidades têm praça da Bíblia. Cidades que têm o dia do evangélico. Nós temos uma parafernália de coisas. Mas o evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho fraco, frouxo e sem poder. Não por ele, mas por nós. Porque nós somos fortes na palavra e fracos na vida. A nossa vida não tem o mesmo poder e teor da nossa palavra. Então somos uns crentes assim, apáticos, frios. Nos emocionamos muito mais com os seriados que se apresentam nos canais de televisão do que com as histórias bíblicas. Choramos com o encontro daquele filho que saiu lá do Nordeste e que veio tentar a vida na cidade grande. E depois de 20, 30 anos encontra a mãe. A gente chora com aquilo, mas a gente não consegue mais chorar aos pés da cruz. A gente chora quando vê uma cena de barbárie em algum lugar, mas não consegue chorarmos pelos nossos pecados. Não temos lágrimas para chorar. Somos crentes apáticos. Somos crentes, irmãos,
carnais, crentes destituídos de espiritualidade, não temos força mais. Mas eu quero te dizer, sempre há uma luz acesa. Sempre há uma luz acesa. Para nós, o apóstolo está dizendo, é tempo de despertar. É tempo de despertar, por favor. Não estamos apercebendo. Irmão, Jesus nunca esteve tão próximo de voltar como nos dias de hoje. Nunca esteve. Nunca esteve tão às portas como está. E você e eu, despreocupado. É tempo de rejeitar as obras das trevas. É o que Paulo disse. Ele disse que a nossa salvação está perto. Ele disse, já vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Crente praticando obras das trevas. Que obras são essas? Irmão, tem até cara de piedade. Tem até cara, mas que bonito. Obras das trevas. As obras das trevas são aquelas que os homens praticam no oculto. É uma prática nas caladas da noite, nos lugares em que ninguém vê. O verdadeiro caráter não é aquele esboçado ou expressado em meio à multidão. O verdadeiro caráter é quando estamos trancados dentro do nosso próprio quarto, sozinhos. Eu já disse uma vez aqui, vou repetir. Tem crente que não pode ir de Araçatuba a Birigui que ele desvia. Ele não pode sair. Se ele vai em algum lugar, ele já desvia. Dentro do templo, ele é crente. Mas fora do templo, só o sangue. Dentro do templo, todos nós passamos por crentes. Mas aonde eu devo ser crente? É lá fora. Aonde a minha luz deve brilhar? Lá nas trevas. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Aonde deve brilhar a minha luz? Lá fora. Abandonar essas obras das trevas. Abandonar essa gente que anda nas trevas, que não querem nada com Deus e querem arrastar você para o mundo das trevas. Abandonar esse tipo de pensamentos. As pessoas estão dizendo que você é fanático. Ué, e daí? Se amar a Jesus é ser fanático, então eu estou em fase terminal. Se é uma doença incurável, se é uma loucura, então, por favor, me leve para um hospício chamado céus, que é lá onde ele está. É tempo de rejeitar as obras das trevas. A mistura das trevas com a luz. Proclamando os seus ideais como se fosse luz. Cartilha de doutrinamento, de psicologia, de ideologia. E de repente, irmãos, o mundo virou essa bagunça toda que aí está. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no... E o maligno tem alguma coisa boa para esse mundo? Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir.
O problema é quando essas práticas estejam transparente no meio daqueles que se dizem filhos e filhas de Deus. Aí é terrível. É tempo de despertar. E é tempo de rejeitar estas obras das trevas. Esta pregação de um novo evangelho. Paulo disse aos Gálatas: se alguém porventura aparecer trazendo um novo evangelho, seja maldito. Se até mesmo um anjo aparecer com outro evangelho, seja ele maldito, porque não há outro evangelho. Evangelho é um só. Goste você ou não goste eu, evangelho é esse. A minha responsabilidade como ser humano é aceitá-lo ou rejeitá-lo. Há muitas emendas no evangelho que estão pregando. Há muitas costuras para acariciar egos. Há muito tipo de jargões para manter acobertado o pecado e a maldade. E outros fazendo um evangelho para si mesmo. Um evangelho que diz que ser evangelho da graça, mas um evangelho sem graça. Um evangelho que te promete um apartamento no centro de Araçatuba como um presente de Deus. Este é o evangelho que aí está. Mas o evangelho verdadeiro, cristalino, de Cristo Jesus, esse não tem mistura, não tem rasuras. Este foi produzido pelo coração de Deus e transmitido por homens de Deus que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Oh, meu irmão, um novo evangelho se estabeleceu. E lamentavelmente, as pessoas afluíram a abraçar este evangelho. Porque todo mundo quer. Irmão, você quer uma coisa mais, um negocinho mais redondo do que esse? Dá 10 reais para Jesus, ele vai te dar 1000. Quer um negocinho mais redondo do que esse, meu irmão? Dá 1000 para Jesus, ele vai dar 100.000 para você? E eu fico muitas vezes indignado, e aqui eu estou falando para nós nesta noite, é que crente da nossa igreja que não dá uma moeda de 25 centavos na hora da oferta, quando ele vai para esses buracos, ele mete a mão na carteira e deixa tudo lá. E ainda vem dizendo: olha, já estou com um bilhete premiado. Esses dias atrás me mandaram um vídeo de um camarada que estava na revelação e disse: quantos aqui jogam na Mega Sena? Pode levantar a mão. E aí levantou a mão lá uns 4. Ele disse: então segura o número aí. Estava revelando os números da Mega Sena. Lá no púlpito da igreja. Eu só espero que não seja Assembleia de Deus. Porque não é possível uma coisa dessa mesmo. E o pessoal vai. Você já imaginou se quinta-feira que vem aqui a gente anunciar que vamos revelar os 6 números da Mega Sena? Se na próxima quinta-feira nós vamos estar aqui entregando chave de Ferrari vermelha para você. Um apartamento no Rockefeller Center, na 5ª Avenida de Nova York. Meus irmãos, é tempo de despertar. Essa mentira aí é uma invenção do coração do capeta. Mas a verdade prevalece. O evangelho prevalece. O evangelho prevalece. Uma mentirada, meu irmão. Caminho de sal, túnel dos 70,
7 voltas em volta da muralha de Jericó. Pãozinho da fartura, a espadinha de Josué, martelo de Thor. É uma desgraceira doida, meu irmão. E o pessoal vai que vai. Evangelho, Jesus disse, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Evangelho sem sofrimento não é evangelho, porque aquele que nos trouxe o evangelho foi o primeiro a sofrer no alto do Calvário. Aleluia. Prometendo prosperidade. Você vai ficar rico. Deus vai te enriquecer. Deus vai te enriquecer. Irmão, o negócio ficou tão banalizado que um dia desse, um sujeito que propaga esse tipo de evangelho, disse, olha, vem cá, você vai dar o seu Fiat 148 para Jesus e ele vai te dar um Lamborghini. Rapaz, quem não quer um negócio desse? Todo mundo quer? Aí o sujeito preenchia o recibo no nome da igreja, passava aquela sucata velha para Jesus, e Jesus dava para ele um Land Rover. Saía ele de Land Rover. E eu fico doente com essas coisas, irmão. O povo acredita nessa... Deixa eu me conter hoje. Ai! Glória a Deus. O povo acredita nessa baboseira. E vive numa miséria. E é um tal de congresso de empresário. Uma mentiraiada. E sabe o que, irmão? Nós começamos a ficar com inveja. E a gente já começou a inventar a mesma coisa. Porque o homem da bola de neve tem uma plancha lá no púlpito, eu tenho que trazer um latão para colocar aqui. Eu não sou Greenpeace. Porque lá é o culto da quadrilha. E todo mundo vem com aquelas camisas xadrez. É o culto da maçã. Irmão, eu estou doente. Eu estou com uma saudade dos céus. Oh, meu Jesus. Não é possível uma coisa dessa. É hora de andar em retidão. Olha o versículo 13. O que diz o apóstolo Paulo a você e a mim. Ele disse no versículo de número 13: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicície e dissoluções, não em contendas e ciúmes. É tempo de andar em retidão, meu irmão. Não é aquilo que eu declaro, mas é aquilo que eu vivo. Andar em retidão, andar honestamente, como se estivéssemos andando agora de dia, sem haver nada que nos desabone diante da presença de Deus. É lamentável, mas esta é a situação. É triste, mas esta é a situação. E o que fazer, pastor? Meu irmão, agora o juízo começa pela casa de Deus. Aleluia. Andemos honestamente, sem esconder absolutamente nada, como se estivéssemos em público. 6 exemplos do que devemos fazer, ou o que não devemos fazer. Paulo enumera 6 vezes sobre glutonaria, bebedice, luxúria, orgias, contendas
invejas. Se você vai para Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16, ele começa a enumerar todas essas que são as obras da carne. Nunca se produziu tanto crente carnal como nos dias de hoje. Nunca se produziu tanto crente leviano como nos dias de hoje. Nunca se produziu tanto crente comprometido com o pecado como nos dias de hoje. Ninguém quer saber santidade? Teve um culto nosso que eu falei em santidade aqui, e me mandaram uma mensagem dizendo: você ainda é desses dos antigos? Eu falei: sou dos antigos. Porque esse tema aí é dos antigos. Ele disse: então eu sou dos antigos, porque o meu Deus também é dos antigos. Ele disse: eu sou santo. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Então pregar santidade é para antigos? Deus é dos antigos, meu irmão, e é com os antigos que eu estou. Aleluia. Teve outro que me mandou uma mensagem e disse: muda os seus temas, muda os seus cultos de ensino, você não vai conseguir nada com isso. Meu irmão, eu não estou pregando para conseguir alguma coisa. Eu estou pregando porque Paulo disse: fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Aleluia. E aquele que me chamou, não foi o do oba-oba. Eu não cheguei a ser pastor por presentes, por tramóias, por jeitos políticos. Eu cheguei porque Deus um dia, na sua infinita misericórdia, olhou para mim e disse: eu quero, e acabou. Não foi por sorte, não foi por presente, foi porque um dia eu me comprometi com esta palavra. Olha, meu querido irmão, eu não sei se você é da Assembleia de Deus ou se você não é, mas se você quiser ir para os céus, abraça com a palavra e vamos junto no mesmo caminho. Agora, se esta palavra te ofende, procure uma igreja onde você pode viver no pecado e vai para lá. Se esta palavra te ofende, procure um lugar onde se acomoda com os teus pecados, mas enquanto houver força nestes pulmões e voz nesta boca, eu vou estar gritando e dizendo: santificai-vos. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. E você que nos vê pela internet, se você não está gostando, desliga o computador, meu amigo. Se você que vê nós pela internet todas as terças-feiras não está gostando, desliga, procura um outro canal, uma outra página e vai para lá. Mas aqueles que amam a Deus e aqueles que precisam de Deus, eu acredito que ainda espera ouvir a verdade, porque a verdade liberta. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Paulo disse: é tempo de revestir-nos do Senhor. Revestir-nos do Senhor.
revestir-nos do Senhor. Como é que é revestir-nos do Senhor? Irmão, como que eu posso me revestir do Senhor se eu não procuro pelo Senhor? Como é que eu posso me revestir dele? É estar vestido e revestido. É como esse traje que estou hoje, vestido de camisa e com o paletó por cima, seria vestido e revestido. Esse é o tempo de estarmos revestidos do Senhor. Revestir do Senhor. Fazer como Cristo fez. Falar como Cristo falou. Andar como Cristo andou. Amar como Cristo amou. Revestir do Senhor. Pensar como Cristo pensou. É tempo de revestir-nos do Senhor. É tempo de revestir-nos do Espírito Santo. Nunca precisamos tanto do Espírito Santo como nos dias de hoje. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem com a gente. Nunca precisamos tanto dele como precisamos hoje, como necessitamos hoje. Precisamos tanto dele, do amigo, do companheiro Espírito Santo. Aleluia. Nesses dias só vai sobreviver quem estiver revestido do Espírito Santo. O ministério só vai ficar em pé se estiver comprometido com o Espírito Santo. Carteirinha e diploma é muito bonito e importante, mas a vida entregada na mão do Espírito Santo fará a grande diferença nesses dias. Só vai sobrar estes, meus irmãos. Escrevam o que eu estou dizendo nesta noite. Virão dias em que as pessoas não mais se preocuparão com Deus. Virão dias em que colocarão as abominações dentro do lugar santo. Virão dias em que pregarão pensamentos ideológicos e não a palavra de Deus. Virão dias em que farão negócios e mais negócios em nome do ministério. Mas haverá ainda um remanescente comprometido pelo Espírito de Deus, revestido, abençoado, cheio. Haverá dias em que ainda um grupo se levantará dizendo assim, diz o Senhor. Aleluia. Oh, Xarabacamanamachori andarai. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. É tempo de despertar. Os tempos são tenebrosos, os tempos são tenebrosos. Mas a luz ainda está brilhando. A luz ainda está brilhando. Aleluia. Fique em pé, por favor. Aleluia. É tempo de despertar. É tempo de revestir-nos do Senhor e da força do seu poder. Meus irmãos, os demônios não estão para brincadeira, não.
Os demônios não estão para brincadeira, não. Os demônios não estão para brincadeira, não. Mas o nosso Deus também não está para brincadeira, não. A vitória deste povo, aleluia, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Cai por terra agora toda a fortaleza do diabo, todo espírito das trevas, todo espírito de mentira, de confusão, de engano, em nome de Jesus agora eu te ordeno, espírito das trevas, oh, xarabacamanamachori andaramanai. Os tempos são perigosos, os tempos são tenebrosos, mas aqueles que ficarem do lado de Deus vão experimentar os momentos mais gloriosos da igreja na terra. Aqueles que se comprometerem com Deus vão experimentar o maior poder do Espírito Santo na vida. A autoridade dos céus virá. Oh, aleluia. Ajuda a vida da tua igreja, ajuda a vida de cada um de nós obreiros. Ó Deus, cada obreiro na sua congregação, no seu lugar de trabalho, que tem enfrentado tantos desafios, situações em que parece não saber encontrar a solução. Deus, dá-nos autoridade nesse tempo. Deus, dá-nos autoridade espiritual nesse tempo. Enche as nossas vidas hoje. Queima o nosso coração com o fogo do teu altar. Faz resplandecer a tua graça. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Se você fala em línguas, solta essas línguas agora. Fala em línguas agora, fala. Pode abrir a boca e falar em línguas. Não tenha medo e não reprima nesta hora, mas solta essas línguas, porque a língua é a oração do Espírito. De provela jecoma namachá. E bababachori andaramanai. E jarabacama namachori andarai. E macama namachuri andarabacama namagai. E babababachuri andarabacama namachuri. E manabaganda rabacama churi. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que vem. Esse é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos.